Olá a todos, muito prazer. Meu nome é Bruno, eu sou proprietário da empresa Biodesim Controle de Pragas. Hoje eu venho até aqui para poder falar um pouco para vocês sobre o controle de pragas, em específico o controle de pragas que a gente presta serviço na rede de supermercados do Monte Serra. Como o próprio nome diz, se trata de controle de pragas. Muitas pessoas linkam o controle de pragas, né, e a deretização com o extermínio total e absoluto de todas as pragas. E não é bem assim, né? Como o próprio nome diz, é um controle dessas pragas. Para esse controle, a gente precisa de algumas etapas a serem seguidas, né? O primeiro é a higienização e conservação do ambiente, e depois, né, que são essas medidas, todas essas medidas preventivas, e claro, eventualmente existe algum tipo de invasão, e aí a gente tem que entrar com a corretiva, que é o controle químico. Mas, para cada inseto, para cada tipo de infestação, a gente tem um tipo de metodologia de controle, um tipo de metodologia de prevenção, tá? E aí eu separei alguns slides e a gente vai passar aí para vocês, para a gente poder discorrer sobre esses temas específicos em cada praga, ok? Então vamos lá, eu vou passar os slides aqui e vou discorrer um pouco sobre os hábitos e alimentação de cada tipo de praga, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, muito bem. Agora estamos aqui nos slides. A gente vai começar a falar um pouco sobre as moscas, tá? Vamos começar falando sobre os habitats dessas moscas. Aqui eu mencionei que elas são encontradas, né, normalmente em lixeiras e lixões, locais de abate de animais, feiras de ruas e locais com sujeiras. Então aí tá o primeiro ponto, né? A gente está falando de locais sujos, local de abate de animais, né? Açougues, onde tem muito sangue e com sujeira. Então esses pontos são pontos que as moscas habitam, correto? E aí vamos ver sobre os hábitos desses insetos. Insetos de hábitos diurno, descansa à noite, pousando nas paredes, nos tetos e mesmo nos pisos. Alimentação. Se alimentam de fezes, escarro, secreção, produtos animais e vegetais em decomposição, e açúcar, entre outros. Ou seja, todos esses itens que a gente leu aqui é bastante usual e habitual aí num supermercado, né? Então, entendendo um pouco sobre elas, a gente vê que o supermercado é um ambiente bastante propício para ela, caso não haja os cuidados necessários, né? Sobre as medidas preventivas que a gente mencionou aqui, para a gente poder evitar a presença desses insetos. A gente tem, eu mencionei aqui, eliminar os restos de alimentos, não deixar alimentos fora da temperatura, adequar as iscas luminosas, né, e as cortinas de ar, realizar todos os POPs de higienização, cumprir o cronograma da desinsetização, que é o que a gente vem fazendo preventivamente. As medidas corretivas que eu mencionei aqui para esses insetos seriam revisar todos os POPs, né, dessas higienizações, ver se está faltando algum local que não foi feito esse tipo de higienização, conferir diariamente, né, as temperaturas e o controle químico. O controle químico das moscas, o que acontece? A gente tem diversas maneiras aí de controlar a mosca. Porém, o químico, não existe nenhum tipo de residual para esse tipo de inseto. Então, o que a gente deve fazer, na maioria das vezes, é manter o local higienizado. Assim, ser muito criterioso com a higiene do local. Com certeza, elas vão continuar invadindo em busca de algum alimento, né? Dependendo de uma alta temperatura, ela pode vir a invadir sim o mercado, mas de repente, se ela não encontra o alimento, ela acaba saindo. Prevenir essa invasão, aí é somente mesmo com barreira física, né? Você teria que fechar todo o local, assim como à noite num pernilongo, a gente tem que fechar tudo, deixar tudo fechado, jogar aquele veneno, todos morrem e caem, aí não fica mais nenhum durante a noite, né? As moscas são a mesma coisa, tá? Então assim, não tem como a gente fazer um controle químico
e evitar que haja uma mosca aí dentro. Eventualmente elas vão entrar. Tanto que a gente tem as armadilhas luminosas, né? A gente tem tratamento com isca, às vezes a gente coloca isca para as moscas, elas virem, como a gente não consegue impedir esse acesso, então elas vêm, comem essas iscas e acabam morrendo depois. Mas uma ou outra mosca a gente vai acabar vendo, não tem jeito, né? Não é, tá tendo mosca, vem jogar veneno. Não, não é assim que funciona, tá? Você vai jogar o veneno, a mosca vai morrer, no dia seguinte elas vão invadir de novo. Então é como um pernilongo num quarto, né? Vamos imaginar assim: você tem um quarto com um pernilongo, você vai lá, joga todo o veneno, fecha todo o ambiente. Se você abrir a janela, os pernilongos vão invadir de novo, com luz acesa, a luz atrai. Então, assim, eles vão invadir novamente. Então, para as moscas, a melhor metodologia mesmo é a gente manter todo o ambiente limpo, principalmente parte de açougue, todos esses pops aí que a gente tem de limpeza, e a gente vai conseguir um bom controle dessas moscas, tá? Eliminar também, principalmente ponto de água, poça de água, não deixar a água, porque a mosca gosta de ambiente quente e úmido, né? Ela deposita os ovos nessas poças de água. Então, tentando fazer essas medidas preventivas, as corretivas vão diminuindo, tá? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre as formigas agora. O habitat das formigas. As formigas, elas vivem em colônias. Elas conseguem habitar praticamente todos os ambientes, com exceção dos polos terrestres. Ou seja, né, os locais gelados, né? Parte de cima do globo e a parte de baixo do globo terrestre tem ninguém. É puro gelo, nem as formigas não conseguem habitar lá. Os hábitos delas. Elas são insetos de hábitos diurnos e noturnos, tá? Então, não tem muita hora para se ver formiga. Você vai ver formiga andando aí de dia e de noite. Normalmente, em dias quentes, elas costumam sair em busca de alimento mais no final da tarde, tá? Mas isso não é uma regra. Elas podem sair durante o dia, durante a noite. As operárias saem em busca de alimento para alimentar a rainha qualquer dia, qualquer hora do dia ou da noite, tá? Alimentação. Elas se alimentam de nutrientes variados, desde insetos vivos e mortos, sementes, frutas, vegetais e alimentos domésticos. Tudo é um cenário, o mercado então é um cenário bem usual para as formigas, né? Então vamos ver aqui o que a gente pode ter de metodologia preventiva e corretiva para elas. Eu separei aqui as medidas preventivas para as formigas: não deixar acumular os restos de alimento nas embalagens, realizar os POPs de higienização e fechar adequadamente todos os alimentos. Nas corretivas, revisar esses POPs e solicitar um plano de ação especializado, que seria o tratamento químico, né? Vamos lá, eu vou discorrer um pouco sobre as formigas. As formigas, como elas gostam desse tipo de alimento aí que a gente viu ali no slide anterior, que são todos os alimentos que tem dentro do supermercado, a gente tem que chegar com um alimento mais atrativo para elas, né? Que seriam as iscas em gel. Tá? O tratamento mais eficaz para a formiga é a isca em gel, porque ela pega esse alimento. Quando uma formiga sai do formigueiro, a intenção dela é sair em busca de alimento para levar para a colônia e alimentar a rainha. Tá? Então, se eu jogar um veneno, se eu só pulverizar um produto químico ali em cima, eu vou matar. Ele mata, o inseticida ele mata essas formigas. Ele vai acabar matando. Só que não é a minha intenção fazer isso. Então, o tratamento mais eficaz contra as formigas é em tratamento em gel, porque elas vão sair da colônia, do formigueiro, em busca de alimento para alimentar a rainha. Elas vão encontrar esse gel. Elas vão pegar o gel e vão tentar levar de volta para a colônia para alimentar as outras operárias até chegar na rainha. Então, a ideia do gel é justamente isso. É você poder pegar, é uma isca, né? Ela vai buscar essa isca para levar de volta. Se eu jogar um veneno em cima dela, ela vai acabar morrendo no meio do caminho e não vai conseguir levar esse alimento de volta. Então, o tratamento com pulverização para formiga não é uma ideia legal. O gel, essa isca, é muito bom, porém é o seguinte: a gente tem que colocar este gel
próximo da trilha da formiga, tá? O pessoal sempre que vai aí procura alguma trilha, mas não é sempre. Cada dia tem uma trilha em um lugar. Então a gente precisa sempre estar atento com essas trilhas, né? Onde colocar o gel. A gente sempre põe em locais diversos, espalhados por todos os mercados. Mas sempre que a equipe vai, quando viu uma trilha em algum lugar diferente, dê um toque para os técnicos. Fala assim: olha, pessoal, a semana passada eu vi uma trilha aqui nessa parede. Ou desde a última vez que vocês vieram, mostrem, né, apontem para o líder de vocês, para passar para Carol passar para a gente onde é que foi vista essa trilha, para o pessoal ir certinho com o gel naquele ponto específico e aplicar. E uma coisa que é legal também falar sobre isso: se viu uma trilha, não precisa, não, vem aqui, vem matar. Não é chegar lá e jogar o veneno. A gente vai, coloca essa isca, o inseto tem que vir, comer a isca, e aí sim ele vai levar para o formigueiro. Então todo esse trâmite tem um tempo. Não é do dia para a noite que acontecem as coisas. Por isso a gente faz essas visitas mensais, né? Para tentar manter o ambiente do supermercado com as iscas adequadas para cada inseto. Vamos lá, vou falar um pouco para vocês agora sobre a próxima espécie de inseto. Vamos falar um pouco sobre as baratas, tá? As baratas, a gente tem um tratamento um pouco mais complexo do que as formigas, né? A gente tem algumas espécies delas que são mais comuns aqui no nosso país. São as blatelas germânicas, a periplaneta americana e a barata oriental. Essa barata oriental não é muito usual nas pragas urbanas. Ela aparece mais em local rural, em local com bastante vegetação, tá? Os nossos maiores focos, principalmente dentro do mercado, são as blatelas germânicas e a periplaneta americana. Eu vou discorrer um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Vamos lá. A blatela germânica tem hábito noturno, tá? O habitat dela, quais são esses habitats? Motores de geladeiras e eletrodomésticos, fresta de piso e parede, lugares quentes e úmidos, é o que elas precisam, tá? Tem um local quentinho, com bastante umidade, ela vai lá dentro. Se alimentam de quê? Resto de alimento, fezes de animal e humana. E tem um raio de circulação menor para buscar o alimento, tá? Eu vou falar um pouco sobre elas para vocês. A blatela germânica, a gente normalmente encontra ela dentro de motor de geladeira, como eu mencionei ali no habitat dela, né? Motorzinho de liquidificador, frestinha de balcão da padaria, do açougue, fresta de gôndola, onde tem pouco de alimento. Então, assim, e ela tem um raio de circulação menor. Ela não vai muito longe buscar alimento. Tanto é que essas baratinhas pequenininhas, a gente vai ver elas agrupadas em um número maior ali, né? De um raio menor, né? Em um local pequeno, mas bastante baratinha pequena naquele lugar. O controle dela, vamos lá, eu vou passar o próximo slide aqui para a gente ver quais são as medidas, tá? Bom, falei um pouco aqui. Fomos para a blatela barata periplaneta americana. Vou voltar para a blatela germânica. O controle da barata germânica a gente tem que fazer através de pulverização e escagem, tá? Por que disso? A gente vai na pulverização, mata todas as baratas e aí depois dessa pulverização elas deixam ovinhos, né? Como elas ficam dentro desses motores, elas acabam deixando esses ovos que a pulverização não consegue matar. Então a gente faz a pulverização e depois da pulverização a gente coloca as iscas, que são os produtos em pó e gel. Para quando esse ovinho eclodir, elas encontrarem o gel e o pó. Nesse meio tempo, pode ser que vocês vejam uma ou outra andando que ainda não encontrou esse gel e esse pó. Mas ele está dentro dos motores, está dentro dessas frestas. Então, nesse controle que a gente faz, vocês podem acabar vendo uma ou outra barata circulando. E isso é normal. De repente vem alguma mercadoria que vocês recebem, né, de fora. Por isso que é importante sempre estar vendo também, limpando todo tipo de mercadoria que entra na loja, tá? Ela pode vir e começar a fazer uma colônia ali. Mas o que é importante frisar é que o local está com um produto, né? Ele tem a isca para essa espécie de barata dentro do mercado. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a barata periplaneta americana, que é essa grandona aí. Ela tem o hábito noturno,
ela tem o habitat na rede de esgoto, tá? Esse é o habitat dela, essa é a diferença dela. Essa grandona, aquela que tem asa voadora, ela habita a rede de esgoto, tá? Diferente da germânica, que habita motores de geladeiras e essas frestinhas aí, tá? A alimentação dela é bem parecida. Restos de alimentação e fezes humana ou animal. E o raio de circulação dela é maior. Por isso que essa grandona, a gente vê elas espalhadas, né? A gente tem o hábito de ver uma grandona na cozinha, outra lá no salão, na área de gôndolas, no açougue. Por isso que sempre quando a gente vai fazer o serviço, a gente pergunta: é a baratona grande ou é a pequena que vocês estão vendo? Onde é que está aparecendo? Muitas vezes o pessoal fala, por todo lugar. Quando se fala por todo lugar, fica uma coisa muito generalizada, né? Então a gente tenta buscar qual é o local que está aparecendo, porque cada uma tem um tratamento diferente. O tratamento dessa baratona grande, a periplaneta americana, como é que é? A gente faz a pulverização também, só que ao invés da escagem, a gente trata a rede de esgoto, polvilhando um produto em pó, né? Nas caixas de gordura, caixas de esgoto, caixa de inspeção, de energia elétrica, de ralos. Então a gente tem que polvilhar, porque esse pó polvilhado, ele percorre toda a galeria de esgoto e ela acaba desalojando essas baratas, tá? Diferente dessa baratinha que deixa o ovinho dentro de motor de geladeira, dentro de motorzinho do liquidificador, das fendas e das frestas das prateleiras, tá? Vamos ver aqui agora as medidas preventivas e corretivas para essas baratas. Medidas preventivas: não deixar acumular restos de alimentos nas embalagens, realizar todos os POPs de higienização, não deixar os ralos sujos. Os ralos é importante, porque no ralo sempre fica um acúmulo de material orgânico ali, de sujeira, em decomposição, e ela utiliza daquilo para se alimentar também. Então ela está competindo ali com as nossas iscas que a gente deixa, tanto para as blatelas germânicas, e é fonte de alimentação para as periplanetas americanas, tá? Medidas corretivas: revisar os POPs de higienização e realizar o tratamento químico, que é o que a gente vem fazendo continuamente aí nos mercados, tá? Vamos falar um pouco agora sobre os roedores. As espécies de roedores. A gente tem 3 espécies aí de roedores. O mais comum dentro dos supermercados são as ratazanas, tá? Aí a gente tem o rato de telhado, que é esse rato preto que está no slide aqui, e o camundongo, que é um ratinho menorzinho, tá? Eu vou falar um pouco para vocês, para não ficar um vídeo muito longo, sobre a ratazana, que é o mais encontrado em supermercado. O habitat dela é rede de esgoto, tá? Elas habitam as redes de esgotos. E elas têm tocas também e buracos como ponto de parada, tá? Então essas tocas, esses buracos que muitas vezes a gente vê o roedor chegando, é um ponto de parada para ela chegar até o local que ela vai buscar o alimento, tá? Muita gente acha que a toca do rato é a casa dele. Não, não é a casa. A casa da ratazana é a rede de esgoto. Essa toca é só um esconderijo, tá? Porque às vezes o alimento está longe da rede de esgoto, então ela tem que sair por algum ralo ou por algum bueiro ou alguma boca de lobo ali que tenha perto do mercado. Ela vai sair, ela chegou lá, ela precisa achar um ponto de parada para ela se abrigar enquanto ela não acha o alimento. Então são essas tocas e esses buracos, tá? E elas se desalojam mais na época de chuva. Por que elas se desalojam? Normalmente na época de chuva, as galerias, as redes de esgoto enchem. Elas vão enchendo e elas não conseguem ficar lá embaixo da água. Como tem muita gente lá dentro da rede de esgoto, muito rato, muita barata, elas começam a sair, né? Essas chuvas desalojam elas lá de dentro e elas acabam ficando um pouco desnorteadas. Normalmente, o que acontece? Elas acabam encontrando iscas, né? Que a gente deixa dentro dos porta-iscas, colocamos algumas iscas também escondidas para elas localizarem justamente nesses dias aí que chove e elas são desalojadas e elas têm que encontrar um alimento. Ao invés de encontrar um alimento saudável aí para elas acabam encontrando essas iscas.
Mas vamos lá, vou falar um pouco mais dessas iscas depois. Os hábitos dos roedores são noturnos, tá? Normalmente, se a gente vê algum roedor circulando durante o dia, normalmente esse roedor já está sob efeito de alguma isca, tá? Ele já comeu essa isca e está perdendo um pouco de sentido e começa a aparecer durante o dia, porque o hábito dele é noturno. Alimentação, eles se alimentam de grão cereal, alimento fresco ou preparado ou em conserva, tá? Então assim, a gente tem os tipos de iscas, né, para os roedores, que são os grãos cereais, que a gente utiliza aquele um pacotinho com girassol, e a isca fresca é uma isca ali que a empresa fez que se assemelha muito a um alimento fresco, tá? Porque cada roedor tem um tipo de hábito de alimentação. Tem roedores que gostam mais desse grão cereal e alguns gostam mais desse alimento fresco. Isso eu estou falando da ratazana, tá? Isso vai depender do que ele está habituado a comer, do que o ambiente propõe para ele, tá? Então a gente tem que estar sempre colocando esses dois tipos de isca aí, normalmente. Uma coisa que é importante frisar aqui é que quando se vê um rato, o rato saiu do habitat dele, tá? Se você vê, como eu disse ali, se você vê um rato durante o dia, normalmente esse roedor vai estar sob efeito dessa isca. Ele já comeu essa isca e está perdendo o sentido dele. Quando a gente começa a notar muitas fezes de roedor em algum determinado local, é importante a gente entrar com um controle químico, sim. Mas quando se encontra fezes, por quê? Ele está indo até o local e deixando as fezes lá. Ele tá são. Ele tá indo lá, ele tá escondido, ninguém viu o bicho, só viu as fezes. Então a gente tem que focar no local que tá essas fezes, tá? Quando se vê um roedor à noite também, né? Você vê algum alimento, algum pacote de arroz ruído que o roedor foi lá e comeu. Outro ponto também para observação: vocês têm que entrar em contato conosco e falar, olha, nesse local está sendo atacado. Então assim, o roedor está indo ali buscar alimento, a gente precisa colocar uma isca para eles lá, tá? Mas volto a frisar, não é do dia para noite que o roedor morre. Depois que o roedor come essa isca, ele tem um prazo de 7 a 12 dias para morrer. Essa isca ela vai agindo devagar dentro do roedor, tá? Ela vai tirando todo o líquido dele, ele vai secando e vai perdendo toda a hidratação do corpo. E aí ele começa a buscar água incessantemente. E onde eles acham água com mais facilidade é na rede de esgoto, que é o habitat deles. Então por isso que muitas vezes a gente acaba nem vendo o roedor morto, né? E isso é muito importante, porque antigamente o pessoal fazia tratamento com aquele chumbinho. O roedor comia o chumbinho e acabava morrendo no próprio local. Era instantâneo. Só que quando ele morre no local, ele emana um cheiro ali para os outros roedores de perigo, de que para ele não ir ali porque tem veneno. E isso acaba com todo o nosso controle, né? A colônia não vai mais se alimentar daquela isca que a gente pôs. Por isso é importante essa isca e esse prazo para ele poder morrer, né? De 7 a 12 dias que ele morre longe de onde ele consumiu essa isca. Os outros roedores da colônia não vão entender que aquilo lá é uma isca que vai fazer mal para eles, tá? Sobre as medidas preventivas: não deixar acúmulo de restos de alimentos, manter meios de acesso, buracos, esgotos e ralos fechados. Isso é muito importante, muito importante. Como eu disse, a rede de habitat deles é a rede de esgoto. Então a gente tem que fechar todos os acessos, porque senão inevitavelmente, principalmente em dia de chuva, ele vai invadir. Invadiu, não tem muito o que a gente fazer. É colocar a isca e esperar ele pegar, tá? Não adianta eu sair correndo daqui, mandar uma equipe correndo e aí não vai resolver o problema, tá? Infelizmente a gente vai ter que esperar ele pegar essa isca aí. Então é por isso que é importante manter todos esses acessos fechados, tanto os buracos quanto os ralos. Os buracos para evitar esses pontos de parada e ele não ter onde se esconder para buscar alimento, tá? Não deixar acumular papelão, muito importante também, porque é mais um esconderijo para eles.
realizar todos os POPs de higienização e manter as iscas em locais adequados, que são dentro daqueles porta-iscas, né? Eventualmente a gente coloca algumas soltas para poder ter um controle aí mais amplo deles em um caso de infestação. As medidas corretivas são as mesmas dos outros insetos aí, né? Revisar os POPs de higienização e a escagem específica, ok? Bom, pessoal, é isso. Deixa eu voltar aqui para minha câmera inteira, só um minutinho. Bom, pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado vocês aí, porque ajudando vocês, eu ajudo a minha empresa e nós ajudamos todos os consumidores aí do supermercado com oferecendo uns produtos mais saudáveis e uma boa qualidade no atendimento, né? Então eu me coloco à disposição aí de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, passem para a Carol manda para mim e a gente vai se falando aí no decorrer do tempo, ok? Muito obrigado a todos pela atenção. Eu desejo um bom treinamento para todos vocês aí do mercado. Até logo, tchau, tchau.